Neste vídeo, eu vou discutir com você como que se faz a avaliação multidimensional do idoso, dando ênfase na sistematização da consulta geriátrica. Saúde representa o mais completo bem-estar biopsicossocial. Não é simplesmente não ter doença. No idoso, a gente percebe a saúde do idoso através do grau de funcionalidade que esse idoso apresenta. Ou seja, a capacidade que esse idoso tem de funcionar sozinho, gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. Essa capacidade de funcionar sozinho a gente avalia através das atividades de vida diária. Atividade de vida diária são todas as tarefas realizadas no cotidiano. Em geriatria e gerontologia, essas atividades de vida diária foram padronizadas como sendo a capacidade de preparar uma refeição, a capacidade de cuidar do dinheiro ou das finanças, a capacidade de tomar os remédios na hora certa, a capacidade de lavar e passar a roupa, a capacidade de fazer pequenos trabalhos domésticos, a capacidade de sair sozinho sem ajuda de terceiros, a capacidade de usar o telefone e a capacidade de fazer compras. São atividades de vida diária mais complexas, que a gente chama de AVDs instrumentais. Temos também as atividades básicas de vida diária, como, por exemplo, a capacidade de tomar banho sozinho, a capacidade de vestir a roupa, a capacidade de usar o banheiro de forma adequada, a capacidade de fazer uma transferência, que é sair da cama para a cadeira, a capacidade de controlar o esfíncter, o controle esfincteriano e a capacidade de comer sozinho. Essa funcionalidade global, que é a capacidade de funcionar sozinho, a gente enxerga através das atividades de vida diária que nós acabamos de ver. Essas atividades de vida diária, elas mostram para nós o grau de autonomia do idoso. O que é autonomia? É a capacidade individual de decisão. Da mesma forma, essas AVDs, elas nos mostram o grau de independência do idoso, que é a capacidade de realizar algo com os próprios meios, ou seja, a capacidade de execução. Então, quando se fala em funcionalidade, em saúde do idoso, estamos falando da sua autonomia e da sua independência. Com o envelhecimento normal, essas AVDs são preservadas, elas não se perdem no processo de envelhecimento normal. Desta forma, a gente pode admitir que a perda de AVDs básicas e ou instrumentais não são normais da idade. Quer dizer o quê? Nós não podemos atribuir ao envelhecimento normal a perda da capacidade de cuidar de si ou cuidar de sua própria vida. A capacidade de decisão ou autonomia, ela depende diretamente da cognição, que é a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano, e também do humor, que é a motivação necessária para os processos mentais. Então, a autonomia depende da cognição e do humor, e a independência, que é a capacidade de executar as decisões, ela depende basicamente da mobilidade, que é a capacidade de deslocamento do indivíduo, e da comunicação, que é a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, ou seja, a habilidade de se comunicar. Desta forma, para o idoso ter independência e autonomia, ele tem que ter a sua cognição, o seu humor, a sua mobilidade e a sua comunicação preservados. A cognição, por sua vez, depende de várias funções, como, por exemplo, a memória, a função executiva, a linguagem, a função visoespacial, a apraxia e a gnosia. O conceito dessas funções você vai encontrar no guia de bolso, no livreto que acompanha este vídeo. O humor nada mais é do que a motivação que as pessoas têm que ter. Desta forma, o comprometimento da cognição e ou do humor vai me dar a primeira grande síndrome geriátrica,
que a gente chama de incapacidade cognitiva. Além da decisão, vimos então que a execução dessas decisões ela é fundamental para a independência do idoso. Desta forma, a execução depende da mobilidade, que por sua vez depende da postura e da marcha e da capacidade aeróbica, e também da continência esficteriana. A alteração, o comprometimento da marcha do idoso vai me dar um aumento do risco de quedas, que a gente chama de instabilidade postural. Essa instabilidade postural, ela pode gerar uma outra grande síndrome geriátrica que a gente chama de imobilidade. Da mesma forma que a alteração da sua capacidade aeróbica, quer dizer o quê? Aquele idoso com dispneia, com falta de ar, vai ter dificuldade de se deslocar, ou seja, vai ter então uma imobilidade. Também fundamental para a mobilidade é a continência esficteriana, e a perda dessa continência esficteriana vai me dar a incontinência esficteriana ou incontinência urinária. A comunicação também é fundamental para executar aquilo que a gente decidiu. E na comunicação eu preciso da visão, da audição e da fala. A perda da comunicação vai me dar uma outra grande síndrome geriátrica, que é a incapacidade comunicativa. A iatrogenia é uma outra síndrome, é um outro problema importante no idoso, que pode provocar todas essas síndromes geriátricas. Quer dizer o quê? Que o tratamento inadequado do idoso, ele pode trazer sérias repercussões funcionais para esse paciente. E por fim, a insuficiência familiar. Quer dizer o quê? Aquele idoso frágil, dependente, que não tem quem cuide dele, vai ter realmente um grande problema na sua vida. A consulta geriátrica, ela é baseada, ela tem 3 grandes objetivos, que é a construção de um relacionamento com o idoso e com sua família. Quer dizer o quê? Um rapport, que é uma relação de confiança que deve ser estabelecida com esse idoso e com a família desse idoso. Da mesma forma, é fundamental a identificação da natureza dos problemas. A polipatologia, a polifarmácia, a apresentação atípica das doenças dificultam esse objetivo, além dos medos que esse idoso traz consigo e também a sua família, o medo da doença de Alzheimer, o medo de um câncer e assim por diante. Da mesma forma, você tem que construir um plano de cuidados compartilhado. Essas 3 funções são fundamentais numa consulta de uma pessoa idosa. Para a gente atingir esse objetivo, nós temos que ter uma sistematização. Então, a consulta deve começar com a identificação, com a avaliação dos sistemas fisiológicos principais, com a avaliação das atividades de vida diária, da cognição, do humor, da mobilidade e da comunicação. Da mesma forma, uma avaliação, uma triagem nutricional, uma avaliação do sono, da saúde bucal, do uso de medicamentos que esse idoso está fazendo, da sua imunização, a história pessoal, atual e pregressa, a avaliação sociofamiliar e a avaliação ambiental são também essenciais. E o exame físico, que deve ser o mais completo possível. Isso tudo é fundamental para a gente construir, para a gente definir o diagnóstico das doenças ou condições crônicas que esse idoso tem e também, como a gente viu, dar o diagnóstico funcional desse idoso. Isso tudo, então, para a gente definir o plano de cuidados, que vai variar, que vai possuir ações preventivas e promocionais, ações curativas, paliativas ou reabilitacionais. A avaliação do idoso exige, então, que nós avaliemos várias dimensões, desde a identificação, a revisão dos sistemas, como vimos agora há pouco. Cada uma dessas funções, cada uma dessas dimensões, existe uma escala, um instrumento para avaliação dessa função. Por exemplo, na avaliação das AVDs básicas, nós temos uma escala que chama o índice de Katz. Na avaliação das AVDs instrumentais, nós temos uma escala que a gente chama de escala de Lawton-Brod. Para a avaliação da cognição, temos o Minimetro, enfim, são vários testes que a gente utiliza para a avaliação dessas dimensões do idoso.
A escolha dessas escalas, desses instrumentos, ela é individual, ela é pessoal. No nosso serviço, nós usamos esses instrumentos que vocês estão vendo nesse slide. Então, para concluir, a avaliação funcional global do idoso, ela exige que nós avaliemos especificamente essas 4 funções que são fundamentais para a sua autonomia, para a sua independência: a cognição, o humor, a mobilidade e a comunicação. Na avaliação da cognição, nós sugerimos a utilização do mini-exame do estado mental, da lista de palavras, da lista de figuras, da fluência verbal e do teste do relógio. Na avaliação do humor, nós sugerimos a escala geriátrica de depressão. Na avaliação da postura e da marcha, nós sugerimos o teste que a gente denomina de Time Up and Go, ou levantar e andar 3 metros, o teste de Romberg, o Nudge Test, o equilíbrio unipodálico. E na avaliação da continência, nada melhor do que uma pergunta, do que um diário miccional. E a comunicação é simples de ser avaliada, você vai avaliar indiretamente a visão, a audição e a fala, usando os instrumentos que mais lhe aprouver. Então, nesse vídeo que vocês vão ter acesso agora, nós selecionamos 27 filmes que contêm esses testes em pacientes normais e em pacientes anormais.